comportamento diferente. Então, por exemplo, se não me engano, são 109 ou 102 graus. Essa molécula não é certinha, não é um ângulo reto, não vai fazer um poliedro. É legal. O que acontece? Quando é líquido, o líquido não tem problema, hidrogênio, hidrogênio e oxigênio aqui. Então, o que acontece nas moléculas de água é que elas ficam numa eterna repulsão eletrostática, que é o que vai dar origem ao movimento browniano, que o Einstein formulou. Então, o que acontece é o seguinte, essas moléculas, eu estou tirando, estou abaixando a temperatura, enquanto é líquido, elas podem fazer movimentos malucos. Mas quando for para se tornar sólido, você vai ter que ter, essas moléculas são polares, aqui é negativo, aqui é positivo, oxigênio, hidrogênio, ou o contrário, positivo, positivo, negativo. Então o que acontece? Essas moléculas vão se ajustar assim, por exemplo. Só que lá na extremidade dessa tem que combinar com esse, e esse aqui, e o outro, e isso vai formar um floco de gelo, que não é uma estrutura compacta como era quando a água era líquida. Agora, essa estrutura aumenta demais o volume. Então, quando é líquido, as moléculas se encaixam razoavelmente, mas quando se torna sólido, o volume do sólido aumenta. E o que acontece com o gelo? Então, o gelo, a mesma massa de água, com mais volume, agora que está frio. E por isso o gelo flutua sobre a água líquida. Porque isso não é normal. O normal é que conforme você tire calor, a vibração diminui, as moléculas se ajustam, ficam mais próximas e o corpo perde volume. Isso seria o normal. E então o gelo, o normal para todas as outras coisas é que o sólido afunde no seu líquido. E o gelo tem um comportamento, então a água tem um comportamento maluco. Então vamos supor que isso é o volume, isso aqui é 0 a 4 graus Celsius. Então assim, então eu estou vindo de uma temperatura maior do que 4 graus Celsius. Estou tirando energia da água e ela, em função disso, está diminuindo seu volume. Esse fato vai justificar porque existe a vida no leito dos rios congelados. Porque o gelo, ele se forma, fica menos denso e flutua. Gelo flutua. A partir de 4 graus o volume começa a crescer, é isso mesmo? Isso mesmo. É o que eu tinha feito? Então tá bom. Isso aí. Sim, porque aqui era uma vez água líquida e ela está esfriando. Esse é o problema. Abaixo de 0 graus Celsius, o gelo começa a fazer o que todo mundo faz, ficar mais com um volume menor. Mas aqui, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, acontece que o gelo, se eu pegar o gelo, começa a derreter, esquentar, ele vai aumentar o tamanho. Mas quando ele entrar em 0 graus Celsius, ele vai encolher. Ou seja, o gelo, quando derrete, ele encolhe. E ele encolhe até os 4 graus Celsius, para depois fazer o que todo mundo faz, que é, esquentando, aumenta o tamanho. Então, esse gelo, de 0 a 4 graus Celsius, ele é menos denso do que esse gelo. E, portanto, ele flutua. Então, eu tenho água, peixinho e o gelo flutuando. Isso é por que é chamado de comportamento anômalo da água? Porque a água, porque não é o normal. O normal o normal seria essa linha verde. Eu tenho uma temperatura, vai aumentando a temperatura, o volume vai aumentando. Isso seria o normal. Mas a água,
que vai revelar outras coisas muito próprias dela mesma, a água, conforme aumenta a temperatura, ela passa por um estágio em que o volume diminui. Por isso você põe água dentro de uma garrafa de vidro na geladeira e ela vai estourar. É isso.